Quando Roma estava no auge do seu poder, poucos se atreveram a desafiá-la. Mas esse não foi o caso de Armínio. Diferente de líderes anteriores que enfrentaram Roma enquanto ela ainda crescia, Armínio teve a coragem de lutar contra um império forte e consolidado. Mesmo que as suas batalhas não tenham decidido a guerra, Armínio conseguiu o feito de nunca ter sido derrotado pelos romanos. E nesse vídeo vamos ver mais sobre a história completa desse príncipe dos queruscos que desafiou o poder de Roma. Armínio era filho do chefe dos queruscos, Segímero, e nasceu por volta do ano 18 a.C. em uma Germânia que estava dividida entre as alianças com Roma e o desejo por independência. Criado dentro da facção pró-romana, ele foi educado em latim e treinado no exército romano, onde ganhou a cidadania romana e o posto de equite. No momento em que Armínio nasceu, Roma e as tribos germânicas viviam em tensão. Após a conquista de Júlio César na Gália, as tribos dos gauleses haviam sido divididas em províncias da República Romana. Então, nos anos seguintes à conquista de César, os romanos acabaram não dando tanta atenção aos territórios dos gauleses, principalmente perto da fronteira da Germânia. Isso aconteceu devido às várias lutas internas da República Romana. E esse descaso com os territórios gauleses levou ao surgimento de várias rebeliões das tribos que viviam ali e que foram sendo suprimidas pelos romanos com o passar do tempo. Após a proclamação de Augusto como o primeiro imperador romano, a presença das legiões romanas aumentou na região da Gália e muitas foram estacionadas na fronteira do rio Reno. Apesar dessas tropas conseguirem manter certa ordem no império, elas não conseguiram impedir as invasões germânicas. No ano 16 a.C., o líder da tribo dos Sugambros liderou um ataque bem-sucedido contra um exército romano. Esse evento resultou na perda da águia da 5ª Legião e isso provocou uma forte reação do Império Romano. O imperador romano Augusto passou a aumentar ainda mais a presença militar romana na região da Germânia nos anos seguintes. Quando Armínio tinha mais ou menos 6 anos de idade, o filho adotivo de Augusto, Druso, liderou uma campanha bem-sucedida contra a tribo dos Sugambros, Frísios e Caucos no ano 12 a.C., e provavelmente ele conseguiu recuperar a águia perdida. Druso liderou uma campanha também bem-sucedida até o rio Vesa no ano 11 e chegou ao Elba ao atravessar o território dos queruscos. Sendo assim, na época inicial do primeiro século depois de Cristo, a Germânia estava a caminho de se tornar completamente romanizada. Ao mesmo tempo, vários jovens nobres germânicos passaram a servir nas legiões romanas como auxiliares do exército romano. E por volta do ano 4 depois de Cristo, Armínio começou a liderar um destacamento querusco das forças auxiliares romanas, possivelmente após servir nas guerras da Panônia nos Balcãs. Depois disso, quando tinha entre 25 e 26 anos, Armínio retorna à sua terra natal entre os anos 7 ou 8 depois de Cristo, onde os romanos controlavam áreas a leste do Reno e buscavam expandir sua influência para os rios Weser e Elba. Armínio com certeza não gostou nem um pouco da passagem que Druso havia feito pelas terras dos queruscos alguns anos antes. Além disso, ele não gostava da cultura romana e achava que os romanos tratavam o povo germânico de forma injusta. Por isso, Armínio secretamente começou a conspirar para unir várias tribos germânicas contra o Império Romano. Provavelmente no mesmo ano em que Armínio chegou na Germânia, no ano 7 depois de Cristo, o governador Públio Quintílio Varo havia se tornado o novo governador da Germânia. Apesar de ele não ser um militar experiente, ele tinha a seu dispor 3 legiões e também inúmeros auxiliares e cavalaria, caso ele enfrentasse alguma luta durante o seu plano de tornar a Germânia um território do Império Romano. E o governador, claro, confiava nos seus supostos aliados germânicos, incluindo Armínio, mas sem saber que ele estava secretamente conspirando contra Roma desde o seu retorno à Germânia. Armínio, por outro lado, tinha uma tarefa difícil, porque ele precisava unir as tribos germânicas que tinham muita rivalidade entre si. Ele começou convencendo comunidades a pedir ajuda romana para diferentes problemas locais. Alguns precisavam de proteção contra ladrões, outros queriam escoltas para comboios de suprimentos e outros ainda queriam evitar agitações civis. Embora muitos culpassem o governo opressivo de Varo pela revolta, historiadores alegam que Varo na verdade estava tentando fazer o que era melhor para a região.
Ele espalhou as suas tropas conforme era solicitado pelos germânicos e também se concentrou em assuntos legais e administrativos. A estratégia de Varo era cruzar o Reno, marchar em direção ao território dos queruscos, reabastecer as guarnições ao longo do caminho e estabelecer um acampamento em terras consideradas pacíficas. Só que dessa forma, agora os queruscos poderiam monitorar os movimentos dos romanos, que teriam uma jornada mais longa de volta ao seu quartel-general de inverno. Durante essa marcha, os romanos seriam vulneráveis a uma emboscada em um terreno favorável a Armínio. Foi então que no ano 9 d.C., alguns problemas externos obrigaram Varo e suas legiões a se moverem do acampamento. O próprio Armínio havia iniciado os ataques, claro, sem o conhecimento de Varo. Armínio aconselhou então Varo a enviar tropas para conter aqueles distúrbios, e isso dividiu as forças romanas. Recebendo esses relatos de Armínio, Varo decidiu reunir o seu exército e partir imediatamente para enfrentar aquele suposto inimigo. É claro que ao fazer isso, Varo enfraqueceu a sua tropa, enviando vários pequenos destacamentos e marchando com o exército sobrecarregado por um grande comboio de bagagens seguidores de acampamento, incluindo as famílias dos soldados. Nesse momento, Armínio oferece apoio dos queruscos, mas Segestes, que era um outro líder tribal, alertou Varo sobre uma armadilha que estava sendo planejada por Armínio. Segestes queria que Varo rejeitasse a oferta de Armínio e o prendesse como um traidor. Mas Varo não acreditou em Segestes, talvez por causa de um problema pessoal que ele havia tido com Armínio. Varo talvez pensasse que Segestes estava guardando rancor e queria vingança. Foi então que na manhã do dia 7 de setembro do ano 9 d.C., o exército romano se preparou para partir. Armínio disse a Varo que ele precisava organizar suas próprias forças e por isso deixou os romanos. Armínio deixou alguns queruscos para agir como guias, mas na verdade eles eram espiões. Varo não sabia que Armínio estava reunindo um exército de germânicos que incluíam os queruscos e também os caúcos. No dia seguinte, ao chegarem à floresta de Teutoburgo, os romanos foram atacados pelos germânicos. Armínio encurralou os soldados romanos entre a floresta e um pântano, e isso impediu os romanos de se reagrupar. Devido ao terreno pantanoso, as legiões romanas não puderam manobrar de forma eficaz. Varo cometeu um erro terrível confiando em Armínio e piorou a situação ao posicionar suas legiões de uma forma desfavorável. E por isso, depois de uma chuva torrencial, Varo decidiu montar um acampamento devido à dificuldade de avançar. Então ele convocou o seu conselho de guerra para discutir a situação. Os romanos tentaram escapar, mas caíram em outra armadilha de Armínio. A passagem estreita entre a floresta e o pântano foi bloqueada por uma trincheira e um muro de terra, dando vantagem à aliança germânica. Uma tentativa de invadir o muro falhou, resultando na deserção de alguns oficiais e um ataque implacável dos germânicos. O exército de cerca de 30 mil homens foi completamente destruído sem chance de recuperação. A maioria dos legionários foi morta no local, enquanto alguns oficiais superiores foram levados para os bosques sagrados e sacrificados cruelmente. 3 legiões, a 17ª, a 18ª e a 19ª, foram massacradas, e junto com elas 6 coortes de infantaria auxiliar e 3 alas da cavalaria. É provável que Varo tenha morrido em combate ou tenha tirado sua própria vida se jogando sobre a sua espada. Armínio então ordenou que seus homens procurassem o corpo de Varo entre os mortos e enviou a sua cabeça a Marobodo, que era chefe dos marcomanos, na esperança de influenciar ele para se unir à sua revolta. Armínio fez isso provavelmente porque não esperava uma vitória total contra os romanos, e assim ele buscou formar uma coalizão de tribos para uma possível guerra prolongada. No entanto, Marobodo não se interessou por essa aliança e enviou a cabeça de Varo para Roma para um enterro apropriado. A derrota das legiões abalou totalmente Roma, já que apenas os Alpes protegiam a cidade de uma possível invasão germânica. O historiador Suetônio relatou que Augusto ficou profundamente afetado, lamentando várias vezes a perda dos seus homens. Ele ficou de luto, deixando a barba e o cabelo crescer por um mês, e perambulou pelo palácio batendo a cabeça nas paredes e dizendo: "Quintílio Varo, devolva minhas legiões." Foi então que Augusto convocou uma legião de elite, a 5ª Legião Alaude, para cobrir a lacuna deixada pela perda das legiões de Varo.
A primeira legião germânica e a 16ª foram enviadas para reforçar as defesas romanas, mas as legiões 17ª, 18ª e 19ª, que foram destruídas por Armínio, nunca mais foram reconstituídas e os seus títulos foram abandonados para sempre. Os romanos agora começaram a planejar sua vingança contra os germânicos. Armínio, tendo servido no exército romano, sabia bem da capacidade de se recuperar dos romanos e também da sua determinação implacável na perseguição aos seus inimigos. Após a batalha, houve intensas negociações e Armínio tentou unir as tribos contra Roma, enquanto os romanos ameaçavam severamente aqueles que se unissem a Armínio. No ano seguinte, em 10 d.C., Tibério, o herdeiro de Augusto, liderou o contra-ataque romano. Ele foi imediatamente enviado para reforçar a fronteira do Reno e concentrou 8 legiões ao longo das províncias da Germânia Superior e Inferior. Apesar da espera de uma invasão germânica, Armínio e suas tropas dispersaram-se para casa e exibiram seus espólios. Tibério então iniciou expedições punitivas contra todas as tribos germânicas. A reputação romana foi duramente afetada e isso levou a vários anos de campanha árdua para começar a se recuperar. No ano seguinte, em 11 d.C., Germânico Júlio César, que havia adquirido experiência na Panônia, se juntou a Tibério na fronteira do Reno. Nesse período, Augusto já estava muito idoso, então Tibério teve que voltar a Roma no ano 13 para assegurar a sucessão do trono romano. Havia-se passado cerca de 5 anos desde o desastre em Teutoburgo, e até o ano 14 d.C., os romanos não haviam tido nenhuma grande vitória sobre os germânicos. Por causa disso, várias tribos viram que valia muito a pena começar a se aliar a Armínio contra a dominação romana. Inclusive vários queruscos que eram liderados pelo seu tio Inguiômero e que não tinham apoiado o ataque inicial, passaram para o lado de Armínio. Apesar desse apoio ter aumentado, Segestes, que era um chefe dos queruscos e também sogro de Armínio, continuou optando por permanecer leal a Roma. E não precisamos dizer que isso acabou minando sua autoridade e popularidade na tribo. Em retaliação a esse apoio, Armínio ordenou aos seus aliados que prendessem o seu sogro. Nesse momento, Segestes consegue de alguma forma enviar o seu filho, chamado Segimundo, para pedir ajuda ao general Germânico. Com a ajuda de Segimundo, Germânico conseguiu libertar Segestes e capturar alguns aliados de Armínio, incluindo a sua própria esposa Tusneuda, que na época estava grávida. Imagine só o momento em que a esposa de Armínio, que também era filha de Segestes, fica cara a cara com seu pai, que agora estava livre e também do lado inimigo. Apesar dos ressentimentos passados, Germânico percebeu uma oportunidade na deserção do filho de Segestes e também de alguns outros guerreiros germânicos que haviam desistido de seguir Armínio. Tudo indica que esse filho de Segestes não havia apenas lutado contra Roma, mas também havia desonrado o cadáver do general Públio Varo. Mesmo com esse histórico de rebelião, o atual imperador Tibério decide conceder perdão a todos os envolvidos. Os exilados receberam não apenas um lugar para viver no império, mas também uma pensão vitalícia. Essa estratégia não apenas garantia a lealdade desses novos aliados, mas também enfraquecia a posição de Armínio ao minar o seu apoio interno. Ao saber que o próprio sogro permitiu que sua filha grávida fosse presa, Armínio fica com muita raiva. De acordo com Tácito, Armínio diz que os romanos eram covardes e não tiveram coragem para bater de frente com ele, e por isso foram atrás da sua mulher. Nesse momento, se referindo a Germânico, Armínio diz: "Nós vencemos Augusto e seu herdeiro Tibério. Por que deveríamos nos esconder diante de um adolescente sem experiência e de seu exército amotinado?" Armínio estava se referindo à rebelião que havia acontecido entre os soldados de Germânico depois da morte de Augusto. Agora, tendo capturado alguns aliados de Armínio, Germânico decide intensificar sua perseguição. Enquanto ele avança, Armínio se aproveita do terreno difícil e lamacento e consegue mais uma vez atacar os romanos em uma floresta pantanosa, e teve uma pequena vitória. Depois disso, o seu tio Inguiômero sugere para que eles ataquem os romanos em terreno aberto. Só que esse ataque acabou não dando certo, principalmente pela experiência maior do exército romano em terreno aberto.
Nos 2 anos seguintes, os romanos, liderados por Germânico, continuaram seus ataques contra várias tribos germânicas, que haviam se aliado a Armínio e também conseguem recuperar um dos estandartes que haviam sido perdidos. Mesmo assim, nesse período, eles não conseguiram confrontar Armínio e seus soldados. A imagem que os romanos tinham estava fortemente ligada à sua capacidade de evitar qualquer tipo de derrota, mesmo que fosse pequena. Assim, cada vez que eles realizavam uma expedição, era como se eles estivessem participando de um jogo mental. Nesse jogo, não era necessário derrotar completamente uma tribo, mas sim transmitir a ideia de que os romanos eram invencíveis. Quando eles se retiravam estrategicamente, não só isso mostrava sua força militar, mas também enviava uma mensagem clara: os romanos eram poderosos e determinados. Só que em cada expedição que fazia, Germânico se via diante de um desafio: como equilibrar a força e a agilidade em suas expedições. Por isso ele buscou causar destruição e espalhar o terror por uma área extensa, mostrando o poder militar romano. A retirada sem sofrer grandes perdas era uma parte crucial dessa estratégia. O objetivo era semear o medo nas tribos, convencendo elas de que resistir era inútil. Nesse momento, apesar de não ter conquistado vitórias decisivas depois de Teutoburgo, só o fato de ter evitado derrotas significativas já elevou o prestígio de Armínio. Durante os meses de inverno, Germânico se dedicou a fazer preparativos para a batalha, unindo todas as 8 legiões em uma força única. As províncias orientais do Império, apesar dos desafios, enviaram grãos, montarias e animais de carga para fortalecer o exército. A escolha estratégica de transportar o exército por água, navegando ao longo da costa do Mar Norte e aportando no interior do território inimigo, exigiu a construção de quase 1000 barcos. Além disso, a campanha diplomática para atrair chefes germânicos para o lado romano continuou, resultando em alguns desertores importantes, como Segímero, que era irmão de Segestes. Além dos preparativos práticos, Germânico aproveitou aqueles meses para dar atenção especial à saúde e ao moral dos seus homens. Ele visitou os hospitais dos quartéis de inverno, conversou com os soldados e elogiou seus feitos de coragem, dando a moral que eles precisariam mais para frente. Foi então que na primavera do ano 16 d.C., Germânico estava pronto para continuar sua perseguição e acabar de vez com Armínio. Ele se uniu à esquadra no território dos Batavos, uma tribo aliada, e assim o exército romano iniciou os preparativos para sua campanha. Enviando uma pequena coluna para atacar os Catos, Germânico recebeu notícias de um ataque ao forte romano que ficava próximo a onde havia ocorrido o desastre de Varo. Esse foi o prelúdio para a confrontação direta que se seguiria, mas antes disso, os túmulos que Germânico havia construído para os soldados em Teutoburgo foram destruídos pelos inimigos nativos, e isso, claro, aumentou as tensões. Em algum momento, Armínio fica sabendo que o exército romano estava reunido no rio Weser, e no meio dos soldados romanos estava alguém que era muito especial para ele, o seu irmão. Mas não, o irmão de Armínio não estava preso, mas era um soldado auxiliar do exército romano. Ele se chamava Flavus. No momento em que Armínio e seu pai derrotaram as legiões em Teutoburgo no ano 9, Flavus não estava com eles. Ele estava na Ilíria, servindo como auxiliar do exército romano em uma revolta, e foi lá que ele acabou perdendo um dos seus olhos. Quando Armínio soube que Flavus estava com outros soldados no rio Weser, ele tentou dar um jeito de se encontrar com seu irmão. Os dois conseguiram se encontrar e conversar na margem do rio, só que eles não conseguiram chegar em um acordo. Flavus pediu para que Armínio se rendesse, prometendo que os romanos teriam misericórdia dele. E Armínio, por outro lado, suplicava para que Flavus apoiasse o seu povo e a sua origem. Então, os dois começaram a discutir e por pouco Flavus não parte para lutar com Armínio. Nesse momento, Armínio percebe que seu irmão havia decidido continuar leal a Roma, mas ele pensou: por que não tentar convencer outros soldados romanos a abandonar o exército e vir para o meu lado? Por isso, ele decide enviar emissários ao acampamento romano para tentar convencer os soldados a desertarem. E para isso, eles ofereceram muito dinheiro, terras e esposas. Para minar ainda mais a moral romana, Armínio fez a oferta de desertar em latim, deixando claro que alguns dos antigos soldados romanos já estavam lutando do seu lado.
Enquanto seus emissários faziam essa proposta, Armínio decide recuar para uma posição estratégica em uma floresta sagrada. Começaram a surgir boatos entre os soldados de Germânico de que iria acontecer um ataque noturno ao acampamento romano, e isso trouxe certa tensão. Germânico tomou precauções e decidiu manter as legiões em estado de alerta. Como o general experiente que ele era, Germânico sabia que seus soldados deveriam estar aflitos e com medo. Por isso, para avaliar como estava o moral das suas tropas, Germânico decide se disfarçar com um capuz de pele de animal e começa a percorrer silenciosamente as tendas à noite, ouvindo as conversas dos soldados. Ao percorrer o acampamento para entender como os soldados estavam se sentindo, Germânico ficou muito surpreso com a fé e a preocupação que os soldados tinham por ele como general. Na manhã seguinte, ele se dirige ao seu exército, compartilhando a estratégia astuta. Observando as características vulneráveis dos germânicos, Germânico destacou a eficácia do pilum, dos gládios e também das couraças romanas. O comandante instigou os legionários a atacar com rapidez e dureza, apontando para a vulnerabilidade dos germânicos que não tinham armaduras e escudos robustos. A diferença tática entre os dois exércitos estava clara, e Germânico buscava explorar essa vantagem. Ao mesmo tempo, Armínio traçou uma estratégia de enfrentar os romanos nas colinas de Idistaviso, mais uma vez aproveitando as vantagens do terreno inclinado e dos bosques em sua retaguarda. Com auxiliares gauleses e germânicos na vanguarda, seguidos por 4 legiões comandadas por Germânico, a batalha estava prestes a se desenrolar. Além disso, estavam presentes 2 coortes da guarda pretoriana e uma seleção estratégica da cavalaria que posicionou o exército romano para enfrentar os rebeldes germânicos. Apesar das desvantagens do terreno, os romanos eram especialistas em táticas de batalha e conseguiram empurrar os germânicos para trás, colocando até mesmo Armínio em uma situação perigosa, quase sendo capturado. Pelo que tudo indica, no começo da batalha, alguns queruscos desobedeceram às ordens de Armínio, indo à frente de forma apressada e sendo rapidamente afastados pela cavalaria romana. A infantaria romana, sob o comando de Germânico, avançou com determinação, enfrentando e afastando os germânicos. Armínio, ansioso para mudar o rumo da batalha, liderou um ataque contra os arqueiros romanos, mas encontrou resistência da infantaria pesada auxiliar. Foi então que Armínio, ferido e consciente da derrota iminente, decidiu escapar cobrindo seu rosto com próprio sangue para esconder sua identidade. Há rumores de que auxiliares germânicos, possivelmente da tribo dos Caucos, facilitaram a sua fuga. Enquanto isso, o exército germânico, confuso e sob intenso ataque romano, sofreu perdas significativas. Embora não haja números específicos fornecidos por Tácito, as baixas romanas foram bem pequenas e todos os soldados de Germânico celebraram a vitória. Só que, apesar dessa derrota inicial, os germânicos estavam longe de desistir. Firmaram posição novamente e escolheram um terreno estratégico entre um pântano traiçoeiro e bosques próximos a um rio. Construíram uma cerca semelhante à usada na emboscada liderada por Varo. A infantaria germânica se escondeu próximo ao baluarte, enquanto a cavalaria se posicionou nas áreas arborizadas um pouco mais atrás, pronta para atacar a retaguarda romana. Mas os romanos, conscientes da presença inimiga e liderados por Germânico, decidiram enfrentar outra batalha em campo aberto. Deixando a cavalaria para cobrir terreno aberto, eles dividiram a infantaria em 2 forças. O primeiro ataque encontrou dificuldades e algumas baixas romanas, mas após reorganizar as forças, Germânico trouxe fundeiros e atiradores que conseguiram derrotar os guerreiros germânicos que estavam a uma distância superior, sem que escudos ou armaduras pudessem resistir. Germânico liderou o avanço com as 2 coortes pretorianas, enquanto as forças romanas avançavam em direção ao terreno florestado para explorar essa vantagem tática. Nessa ocasião, a vantagem numérica dos germânicos se tornou uma desvantagem, pois os romanos mais habilidosos em combate próximo conseguiram virar a maré. Armínio, possivelmente ainda se recuperando de ferimentos recentes, desempenhou um papel menor na segunda batalha. O seu tio, Inguiômero, assumiu o comando, mas isso não impediu que os germânicos sofressem pesadas baixas.
No final do dia, Germânico retirou uma legião para começar a construir um acampamento e erguendo outro troféu para celebrar a vitória. Essa vitória decisiva levou algumas tribos a jurar lealdade ao Império Romano. Após isso, Germânico teve a ideia ousada de contornar os germânicos pelo mar para surpreendê-los, só que isso acabou não dando certo. Mais de 1000 navios que transportavam legionários em direção ao destino foram atingidos por uma tempestade, que causou muita destruição a uma parte considerável do exército. Por causa disso, nesse momento, o imperador Tibério, que já estava satisfeito com as vitórias alcançadas e consciente dos riscos envolvidos em continuar a campanha, decidiu que era hora de parar. O esforço e os recursos destinados à conquista temporária de terras nas florestas e pântanos não pareciam mais justificar a empreitada. O desejo inicial de conquistar a Germânia havia chegado ao fim, e mesmo tendo perdido para os romanos, Armínio também saiu vencedor por ter conseguido afastar a influência romana da região. Em Roma, todos estavam aguardando ansiosamente o retorno do seu herói Germânico. Ao retornar, ele foi celebrado com um triunfo por suas vitórias. Vestidas em trajes cerimoniais, 2 coortes da prestigiada guarda pretoriana esperavam para recebê-lo, mas a admiração pelo general era tanta que todas as 9 coortes desejaram participar desse momento histórico, uma demonstração de respeito ao líder que vingou Roma. Toda essa festa romana foi feita diante dos olhos do filho de Armínio, que na época era bem novo e que havia nascido em um cativeiro. Depois de ter conseguido afastar a ameaça da ocupação romana, Armínio agora teve que lidar com lutas tribais que passaram a surgir novamente na Germânia, fora o fato que seu próprio tio e maior aliado, Inguiômero, agora queria usurpar o comando. Por isso, a tranquilidade de Armínio durou pouco, e apenas 3 anos depois que as tropas romanas foram embora da Germânia, no ano 19 d.C., Armínio foi morto pelos seus próprios parentes aos 37 anos de idade. E por ironia, essas eram as mesmas pessoas que haviam colocado Armínio como o líder supremo de toda a Germânia. A luta intensa pelo poder foi tão grande que anos depois os queruscos tiveram que pedir que Roma intervisse e enviasse um rei para eles. E sabe quem Roma enviou? Lembra de Flavus, que era irmão de Armínio? O filho dele, chamado Itálico, foi enviado pelo então imperador Cláudio para ser o novo rei dos queruscos. Dessa forma, Roma só teve que assistir e esperar até que novamente os germânicos precisassem da sua ajuda. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história de Armínio, não esqueça, deixe o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.